toda tranquilidade, sem brigar. A gente pode concordar e discordar. É o seguinte, a eleição de 2020 é completamente diferente, galera. Não tem nada a ver com a 2017. E eu vou te dizer por quê. Quero uma aguinha aqui, por favor. Aí, ó. Água sempre é bom. Por que é completamente diferente de 2017? Primeiro o seguinte, quando a gente muda aquela eleição de 2019, quando a gente perde a eleição de 2017, a gente decide, então, fazer uma mudança completa no Vasco. E a gente tinha força para fazer isso, porque a gente tinha número de conselheiros no conselho para fazer isso. Apesar de ter perdido a eleição, eu tinha um número expressivo de conselheiros no conselho. Então, o que a gente faz? A gente muda o método de eleição no clube. Então, a eleição de 2020 é completamente diferente de 2017. A eleição de 2020 é uma eleição direta. Então, a gente muda o estatuto, que foi a grande contribuição que eu dei para o Vasco, e é sempre Vasco, né? Naquele momento, que foi mudar o estatuto, ou seja, dar direito, dar poder de fato ao sócio, que achava que tinha poder, mas não tinha. Então, essa foi a nossa grande contribuição. Passamos a dar ao sócio o poder de eleger o presidente. Então, isso já faz completamente toda a diferença para a eleição de 2020. Tá? Agora, vamos ao dia da eleição especificamente. Naquele momento da eleição, o que acontece é o seguinte: existia uma confusão dentro do clube política, porque a eleição de 2018 trouxe isso. Por quê? Quando acontece a eleição de 2018, ela coloca dentro do clube uma tradicional do clube, que é quem ganha tem a maioria, né? É o normal. Só que aquela anomalia que o Eurico criou, e aí eu digo que o Eurico tem ainda o dedo direto nessa história, né? Por quê? Quando ele cria aquela confusão de eleger o Campelo, quem elegeu o Campelo foi o Eurico, o que acontece? Ele elege o Campelo sem voto, sem conselheiro, né? Ele elege o Campelo é um presidente eleito sem voto próprio. Ele é eleito por uma chapa que não é dele e pela chapa do Eurico, né? Quando ele entra presidente, ainda acontece que ele rompe com a chapa que elegeu ele na época. E aí ele fica, de fato, sem voto no conselho. Só tem o voto dele, mas ninguém. Todo mundo abandonou o Campelo naquele momento. Inclusive o Eurico, né? Porque ele quebra um acordo feito entre ele e o Roberto Monteiro e o Eurico, os três fizeram um acordo, ele quebra esse acordo e ele, então, perde todo o apoio no conselho. Então, imagina o seguinte: o conselho do Vasco fica um conselho dividido entre Roberto Monteiro, de um lado, com votos equânimes, tá? Com quase igualdade de votos. O que nunca aconteceu na história do Vasco. Porque sempre quem ganhou tinha a maioria, que era o normal. Eurico e Júlio Brandt. Isso refletido dentro do conselho. E isso segue até a eleição de 2020. Por que eu estou explicando isso? Porque quando chega na eleição de 2020, o normal de uma eleição é que quem está com a maioria tem o controle do processo eleitoral. Só que o processo eleitoral chegou dividido em 3. Porque cada um tinha um poder. Cada grupo desse tinha um poder, na verdade. Entendeu? O que não é o normal. O normal era que o mesmo grupo tivesse poder. Porque foi quem ganhou a eleição passada. Entendeu? Então, quando chega na eleição, o Vasco, aí já não tem nada a ver com o Júlio Brandt, com sempre Vasco. O Vasco chega em conflito. A gestão do clube. Né? Ou seja, os poderes do clube chegam entre eles em conflito. Ou seja, a diretoria administrativa, que deveria estar em harmonia com o Conselho Deliberativo, que deveria estar em harmonia com a presidência da Assembleia Geral, né? Esses 3 poderes deveriam estar em harmonia, porque, em tese, estariam representando o mesmo grupo que ganhou a eleição. Só que não é isso. Na verdade, esses 3 representam um grupo. Ou seja, em tese, o Campelo era um independente ali que rompeu com todo mundo e tocou o mandato dele sozinho e com meia dúzia de gato pingado. O Roberto Monteiro tinha o grupo dele e nós o nosso grupo. E esse cenário, junto com os beneméritos, que já era outra corrente, esse cenário vai para a eleição de 2020. Então, a eleição de 2020 é atípica porque ela já vai num conflito dentro do clube, na gestão do clube, e não entre chapas, dentro do próprio clube. Então, o Vasco, como instituição, ele começa a mover uma série de medidas e de ações internas, administrativas, para que a eleição aconteça. E que são, muitas vezes, medidas conflitantes entre si. Foi o que aconteceu na eleição de 2020. Então, por exemplo, quem é o responsável por definir a data da eleição e tocar a eleição? É o presidente da Assembleia Geral.
O presidente da Assembleia Geral, o que é a Assembleia Geral, galera? A Assembleia Geral é aquela pessoa, o presidente da Assembleia Geral é aquele cara que representa o conjunto de sócios. A Assembleia Geral é o conjunto de sócios. Ela se reúne através de uma Assembleia Geral extraordinária, por algum fato que aconteça, como foi, por exemplo, a votação da SAF, como foi, por exemplo, a votação da eleição direta, ou a Assembleia Geral ordinária, aquela prevista em estatuto para acontecer uma data definida. Quem convoca isso é o presidente da Assembleia Geral, não é o presidente do clube. O presidente do clube não faz isso, o presidente do clube é o diretor administrativo. O presidente do clube, quando entra no processo eleitoral, ele tem a obrigação estatutária de coadjuvar, que chama. Ou seja, no estatuto se fala em coadjuvar, que é o seguinte, apoiar ao presidente da Assembleia Geral administrativamente tudo aquilo que o presidente da Assembleia Geral pede para que aconteça uma eleição. Então, botando em palavras, o Campelo, que era candidato, pede o presidente da Assembleia Geral, que na época era o Mussa, pede ao presidente do clube, que era o Campelo, candidato, que tome uma série de medidas para que a eleição aconteça. O Campelo não toma, né? Por uma questão dele, porque era parte interessada na eleição, né? E aí começa uma confusão entre ele e o Conselho Deliberativo, exigindo que os dois tomassem suas medidas. Claro que ali tem uma política entre Roberto Monteiro contra Campelo. Os dois se odiavam ali, né? E aí começa uma confusão. E aí começa uma série de ações. O que acontece na eleição de 2020? Então, o presidente da Assembleia Geral, que é como tem que ser, é a regra, é o estatuto, convoca a eleição para uma data específica. O presidente do clube, então, convoca para uma outra data, sem poder fazer isso, porque ele não tem poder de fazer isso. Então, o presidente da Assembleia Geral, então, através do Vasco, é o Vasco que faz isso, entra com uma ação e coloca a eleição na data que o presidente da Assembleia Geral definiu, que é quem tem que fazer isso. Vocês vão para a justiça e falam assim, olha, justiça, quem faz isso aqui sou eu. Então, eu convoco, não ele. Então tem que ser a data tal. Aí ele vai e convoca para a data tal, que é dia 14. E ele define a data. Aí um candidato entra na justiça e altera a eleição do dia 14 para o dia 7, novamente. O Vasco, então, entra na justiça e recorre. Então, quando a eleição sai do dia 14 para o dia 7, eu sou avisado, eu estava viajando. Na sexta-feira à noite. Eu lembro. Eu estava viajando, estava no Rio. A gente não sabia, a eleição ia ser na outra semana, né? Eu estava fora do Rio. O outro candidato também, o Jorge, só tinha um candidato no Rio. Eu estava fora, o Jorge também. E aí eu sou avisado, ó, entrou uma eliminar às 8 da noite, que a eleição vai ter que ser sábado, amanhã. Falei, cara, e aí? Falei, cara, decisão judicial. Nosso mantra, isso, galera, pode olhar em todas as nossas ações, em todas as nossas condutas, desde que eu entrei na política até hoje. É o seguinte, decisão judicial se cumpre. Você pode questionar, mas ela cumpre. Você cumpre a decisão judicial sempre. Ela foi feita, ela foi dada pelo juiz, tem que cumprir. E nós cumprimos. Então, foi minha posição para o grupo. Falei, ó, eleição dia 7 está decidida pelo juiz, pelo desembargador. Tá, então não vamos cumprir. Não tem o que fazer. Vamos cumprir. Decisão dada e decisão cumprida. E aí vamos à eleição do dia 7. Assim, em frangalhos, porque eu não tinha nem chapa impressa, pra você ter uma ideia. Nem papel impresso nós tínhamos. Não tínhamos nada para aquela eleição. Pronto. Zero. Então eu chego lá, os trancos e barrancos, já cheguei tarde, uma confusão danada e tal. E aí eu sou informado pelo Vasco que o Vasco recorreu da decisão, daquela decisão judicial. Vocês recorreram também ou só o Vasco? Não, só o Vasco. Que o Vasco recorre daquela decisão judicial. E o Vasco recorre daquela decisão judicial e que pode ter uma decisão em relação àquela decisão judicial. Eu falei, então, vamos tocar a eleição. E, mais uma vez, infelizmente, o resultado da eleição vai ficar sob júdice. Infelizmente, né? Vai esperar uma decisão. Mas peraí, só te cortando rapidinho, porque eu quero entender um pouco dos bastidores da história mesmo. Que essa é uma história mais recente, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de ver o seu lado da parada. Porque é o seguinte, você está viajando, toca o seu telefone e tem uma eleição no dia seguinte. Como é que você começa a preparar? Você tem que voltar às pressas? Como é que você olha? E você vai pra eleição falando assim, vou ganhar ou não? Qual era o seu sentimento, assim, dada a mudança, dada a mobilização? Que a gente sabe que tem muito torcedor e sócio estatutário do Vasco que mora fora do Rio.
que tinha uma mobilização para Verdade. trazer. Mas podia ser online também. Podia ser online? Podia. Isso eu já não lembrava mais aí. Então como é que você olhava isso não, tudo? não é a seleção, acabou a seleção sendo presencial. Não, então, eu tô falando pra eleição presencial, que do dia pra noite a parada muda. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a gente sabia, a gente vinha muito bem naquela eleição. Então a gente ia ganhar aquela eleição, diferente de 2017, na eleição de 2020 a gente vinha muito forte para ganhar a eleição, muito favorito, né? Então a gente não estava preocupado em perder ou ganhar a eleição, a gente estava preocupado mais com o processo, porque como a gente ia ganhar a eleição, a gente tinha que o processo fosse feito de forma com lisura e com segurança, que era para poder assumir a gestão do clube sem preocupação. Então, minha preocupação era, vamos cumprir a decisão judicial para que não haja questionamento, entendeu? A gente ganha a eleição e dá tudo certo, vamos para a eleição, né? Então, não estava preocupado em perder a eleição ou ganhar. Nós tínhamos uma segurança, medida em pesquisas, de que naquela eleição nós ganharíamos a eleição. O que acontece é que quando chega no dia da eleição, naquele momento exato da eleição, a nossa desmobilização, que foi o que aconteceu no dia, a gente realmente foi pego de surpresa, porque a gente estava mobilizado para o dia 14, né, todo mundo ali, bandeira, chapa, carro de som, não sei o quê, tudo que você faz para um dia de eleição, né, estava mobilizado para o dia 14, não para o dia 7, né? E você não consegue antecipar isso às 9 da noite para as 6 da manhã, né? Pessoas para trabalhar e tal. Não tinha como. E a gente foi para a eleição na garra, né? No momento da garra. E as outras duas chapas estavam mais preparadas do que a gente daquele dia para a eleição, sem dúvida nenhuma. Uma estava preparada que tinha que ter carro de som, surpreendentemente, até antes da decisão judicial, parada lá em São Januário, né? Então, quer dizer, todo mundo já preparando, estranhamente já preparando a eleição. Quais eram as chapas preparadas? Não, a chapa do Campelo e a chapa do Luiz Roberto, na verdade, entendeu? Então, assim, você tinha ali duas chapas que estavam preparadas para aquele negócio. Muita gente montando São Januário e etc. Não acontece uma semana antes, não é 9 dias antes, não é o normal, no Vasco, pelo menos, né? Ninguém é tão, assim, precavido, né, no Vasco. Mas, enfim, pode ser só um excesso de precaução. Pode ter sido, né? Mas, enfim, essa eleição, então, a eleição transcorre naquele momento, confusa, e quando chega ali ao final da tarde, se eu não me engano, eu sou comunicado pela mesa, e não foi por... Não foi, eu diria que foi, se eu não me engano, foi na época pelo vice-jurídico do clube e pela Assembleia Geral de que o clube tinha recebido uma decisão de instância superior suspendendo aquela eleição e suspendendo a eleição. Acho que foi só isso. Eu não me lembro nem se tinha marcando a data, acho que era só suspendendo a eleição. Eu sou surpreendido com a decisão e a mesma decisão que eu tomei, que foi de mudar a data do dia 7 em função de uma decisão judicial, nós tomamos em função da decisão judicial. Se a justiça manda parar, para. Então, nós paramos a eleição. O problema foi que o clube, e aí existiu uma grande confusão na hora, o clube parou a eleição, mas uma chapa seguiu adiante a eleição sozinha. Porque a decisão da minha chapa foi de sair da eleição, inclusive nós tiramos os papeizinhos. As lâminas lá, tiramos as lâminas do processo eleitoral, a outra chapa também tirou as lâminas do processo eleitoral e só uma chapa deixou, né? E que foi a chapa que ficou até o final, contou voto e tal, e se autodeclarou vitoriosa na eleição, porque também ficou sozinha até o final da eleição, né? E sozinha contou os votos, né? Ou seja, só eles ficaram e só eles contaram os votos. E se autodeclarou. E aí criou uma narrativa de vitória e de derrota em função disso, o que não foi o que aconteceu, na verdade. Então, o que aconteceu foi que nós tiramos as chapas foram retiradas, a outra chapa, aquela chapa do Jorge, também retira as cédulas da eleição, cumprindo decisão judicial, e uma chapa descumpre, deixando isso claro, tá? Essa chapa descumpre uma decisão judicial. Foi isso que aconteceu. Isso é um fato. Uma chapa descumpre uma decisão judicial de instância superior, descumpre uma decisão judicial de instância superior, se ficar muito claro, descumpre a decisão judicial e decide sozinha continuar na eleição. Sozinha. Única cédula nas urnas. Só essa cédula. Sozinha. E descumprindo uma decisão judicial, de novo, descumprindo uma decisão judicial, ela abre as urnas e conta os votos. E se autodeclara eleita presidente, descumprindo uma decisão judicial. E, surpreendentemente, não participa da eleição que foi a eleição válida do dia 14.
E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!